Segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento da ação em que o Partido Novo questiona o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. Criado em 2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais. O total de recursos desse fundo é definido pela Lei Orçamentária Anual. O Partido Novo, autor da ação, questionou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. O relator ministro André Mendonça decidiu pela suspensão da eficácia da norma, por afronta ao princípio da proporcionalidade. Na sua avaliação, o valor destinado ao fundo em 2022 deve ser o mesmo praticado nas eleições de 2020, de aproximadamente 2,1 bilhões de reais, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, a contar do primeiro dia útil de junho de 2020. Conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral, no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020. O ministro Nunes Marques abriu divergência. Ele ressaltou que não pode o Supremo assentar, ainda que em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, a melhor alocação para a receita pública, por ser uma tarefa eminentemente política. Muito embora enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte os signos que caracterizam o nosso Estado democrático de direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável. Ora, o controle da alegada má alocação dos recursos se dará nas urnas, oportunidade em que o financiamento público das campanhas, com certeza, retornará ao debate político. Até por isso, entendo ser fácil, demasiadamente largo, conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022. O ministro Alexandre de Moraes seguiu a divergência. Essa previsão, esse aumento, nós podemos dizer que fere a moralidade administrativa, que houve um desvio de finalidade, com todo respeito às posições encontradas? Me parece que não. Por que haveria um desvio de finalidade? O dinheiro, sejam os 2 bilhões e 900 anteriores, sejam os 4,9, o dinheiro vai ser para financiamento eleitoral, pelo critério estabelecido anteriormente pelo artigo 16C e pela divisão por bancadas estabelecido pela lei das eleições. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, adiantou seu voto antes do intervalo, seguindo a divergência. Mais uma vez, perde-se na arena política e vem trazer o problema para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós do Supremo Tribunal Federal vamos acabar dizendo que o quanto é necessário para essas articulações políticas. Isso tem que ser resolvido na arena própria, mas sempre sobra para que o Supremo Tribunal Federal fique com a pecha de que aumentou ou diminuiu o fundo eleitoral. Absolutamente não. A sessão foi suspensa depois dos votos dos ministros Edson Fachin, que seguiu a divergência, e Luiz Roberto Barroso, que acompanhou em parte o relator. O julgamento deve ser retomado na próxima quinta-feira.